Olá pessoas, vamos aqui para mais um vídeo do Carros em Foco. Eu sou Anderson, sou engenheiro mecânico, escrevo no site Carros em Foco, faço todas as publicações aqui, todos os vídeos, também faço publicações no Instagram e no Twitter do site. E, bom, o vídeo de hoje a gente pode comentar o artigo sobre um item muito interessante, né, do automóvel, um item não apenas interessante, mas também muito importante, que é a bomba de combustível, certo? Então, qual é o procedimento padrão de se procurar um texto, um sistema aqui no site? É você vir aqui na drop-down list, né, que é essa listazinha onde tem todas as colunas do site, certo? E você vem aqui em injeção eletrônica. Espera carregar um pouquinho. É só ir procurando aqui. Pronto. Um pouco lento o negócio, mas vai. Aqui. Funcionamento e detalhes da bomba elétrica de combustível. Hoje nós vamos falar da bomba elétrica, não é da bomba mecânica, certo? Então, vamos lá. Artigo escrito, aqui diz que o artigo foi escrito em 2015, mas eu escrevi esse artigo lá entre aí 2012 e 2013. Foi um dos primeiros artigos que eu escrevi para o site, até porque quando eu comecei lá em 2011, eu comecei falando muito sobre injeção eletrônica. Na época eu estava no IFCE, ou conhecido como Cefet, ou conhecido como Escola Técnica, daqui do Ceará, né? E também estava no Senai. Então esses conteúdos estavam muito frescos na minha cabeça, né? Na verdade não, eu não estava, eu tinha acabado de sair e estava trabalhando na área, né? Era aprendiz de mecânico, né? E em 2012 eu já estava na Troller, enfim, a memória que está me pegando, mas eu já tinha esse conhecimento fresco na cabeça e estava escrevendo esses artigos, e eu escrevi funcionamento e detalhes da bomba de combustível por ali 2012, 2013. Certo? E é hoje que eu vou falar dele, né? Não do artigo, né? Na verdade do componente, certo? Porque é engraçado que a bomba elétrica de combustível não é esse componente que você está vendo aí não. Na verdade, o que a gente está vendo aí é o módulo de combustível inteiro, com todos os seus componentes. A bomba elétrica ela está dentro do módulo, né? Ela o pessoal chama até de refil, né? O pessoal que eu diga o meio das oficinas acabam chamando de refil. É até engraçado, mas é que de fato em alguns veículos possibilita que você, ao invés de trocar o conjunto todo, você troca só a bombinha elétrica e bota dentro do módulo de combustível, como assim é chamado, né? Então o módulo ele é esse tipo aí, é colocado dentro do tanque, né? Esse copo que você vê onde tem a bomba dentro, né? Eu tenho aqui, esse é o copo, né? Eu tenho uma bomba aqui dentro, tenho um regulador de pressão, a saída, né? Os conectores na parte aqui de cima, né? Então o combustível fica ali dentro refrigerando a bomba e depois a gente vai falar mais detalhes disso, né? Mas vamos lá para o artigo, né? A bomba aqui você já conheceu. Agora vamos ver o que foi que eu disse na época, né? As bombas elétricas passaram a substituir as bombas mecânicas no sistema de alimentação quando passou a contar, quando os motores passaram a ter injeção eletrônica, certo? Antes disso, as bombas mecânicas não tinham tanta pressão não, você tinha ali 1.75, 2.1 bar de pressão, certo? E assim, o grande problema ali da injeção eletrônica era a perda de combustível ali no carburador devido à condensação, né, e tudo. Então a injeção eletrônica auxiliou muito nisso. E um dos parâmetros, né, do sistema que ajuda nessa redução da perda de combustível, né, da baixa eficiência, é a pressão.
a pressão na bomba elétrica ela varia de 3 a 6 bar e meio, né? Isso levando em consideração que estamos falando de bombas que estão dentro do tanque e também levando em consideração que são sistemas PFI ou Port Fuel Injection, ou em português injeção no coletor, ou seja, não estou falando de injeção direta, certo? Isso aqui são sistemas de injeção PFI. Essa parte de injeção direta eu vou falar no artigo de injeção direta, que é o sistema de alimentação por injeção direta. Posso vai ficar aqui no link, né, na descrição, a página que tem todos os artigos de injeção eletrônica e tem lá o de injeção direta. Você pode dar uma olhada lá. Certo? Então, tinha uma pressão mais alta, né? Então, o combustível era injetado da melhor forma possível. Como assim da melhor forma? Da melhor forma que ele pudesse ser pulverizado em diversas gotículas para atomizar no ar que estava passando ali, no fluxo de ar no coletor. Aí ele é pulverizado, o fluxo vem, arrasta as moléculas, se misturam com as moléculas de ar e aí faz a mistura ar-combustível, certo? Só que as bombas, né? E aí a gente vem ao primeiro detalhe que eu falei ali no começo do vídeo, né? Do copo, né? Qual é esse detalhe? As bombas, elas têm funcionamento contínuo, né? Então, como se trata de um motor elétrico, né? Na verdade de uma bomba elétrica, perdão, né? Então ela vai esquentar, isso é natural do sistema. Então ela precisa de arrefecimento, precisa de lubrificação, né? De um certo grau de lubrificação. Esse grau de lubrificação é dado pelo próprio combustível do veículo, né? A gasolina, principalmente, né? E isso é contabilizado, né, no cálculo da vida útil da bomba, né? Da quantidade de ciclos que ela vai conseguir operar, né? Então, está contabilizado que vai ter o arrefecimento bem garantido e a lubrificação garantida, certo? E aí o que acontece? Ao longo da evolução do sistema, basicamente dois tipos de bombas elétricas ficaram ali sendo utilizadas, ora em alguns veículos, ora em outros, até que se convencionou, sim, as bombas dentro do tanque, certo? Hoje isso é um padrão, embora nos sistemas de injeção direta a gente tenha uma outra bomba, mas aí é assunto para outro vídeo, certo? Mas a gente também tinha bombas inline, ou seja, na linha de combustível. E aí a gente vê essa foto aqui, que eu não sei porque que ela fica assim, né? Acho que é a resolução dessa TV que eu estou usando aqui. Mas deixa eu só ajeitar aqui o zoom. Pronto, certo? Como a gente pode ver aqui, certo? Eu tenho aqui essa visão raio-x, né? E eu tenho o tanque, eu tenho a tubulação que leva até ao bocal de enchimento e eu tenho esse outro tubo aqui que leva ao sistema de canister, certo? E eu tenho aqui o módulo da bomba, certo? E o que acontece aqui dentro? Eu tenho aqui o tubinho saindo, ó, vai direto para o tubo distribuidor de combustível, popularmente conhecido como flauta, certo? Então, o que acontece? O combustível, quando eu abasteço, ele vai inundar o tanque e vai inundar a bomba. Ele vai ficar ali, em torno do invólucro, né? Em torno do módulo de combustível. E aí é assim que é feito o arrefecimento. O combustível fica ali, certo? Em torno do módulo, né? Da bomba, e é assim que ele arrefece o sistema. Ele também transborda para dentro do copo, né, à medida que o tanque vai enchendo, e preenche o espaço ali do copo, e onde a bomba, o pescadorzinho da bomba, que está bem aqui embaixo, e aqui a gente tem um filtrozinho também, já para filtrar partículas grossas, né? E aí o pescador puxa, né? Na verdade a bomba puxa, o combustível vai passar pelo pescadorzinho e vai pressurizado para a linha de combustível. Então é aí que ocorre aquilo que se fala tanto, né? Não deixe o combustível para abastecer quando estiver sempre na reserva, ou quando estiver
não use o combustível até acabar, né? É por justamente existem alguns detalhes aí, né? A bomba ela não vai queimar, né? Quando você faz isso, necessariamente. Mas quando acaba o combustível e continua-se a insistência na partida e a bomba fica funcionando sem combustível, aí sim ela vai queimar, né? Outro detalhe importante é que, como eu falei aqui no pescadorzinho da bomba, né, tem um filtrozinho de partículas grossas. Então, essa região é muito suja. Quando você deixa o combustível para estar sempre abastecendo no limite da falta, vai ter um momento que a bomba vai puxar esses detritos junto, porque o combustível ali está muito sujo. E aí esse combustível sujo vai acabar sendo a maior quantidade de combustível. Então ele vai puxar aquilo ali, vai contaminar a bomba, podendo até travar. Aí travou a bomba, para o carro, a bomba queima, só uma bomba nova, né? Esse é o grande risco de se deixar para abastecer só quando o tanque está quase que completamente vazio. Então não faça isso, simples assim, né? Então, como a gente pode ver, é assim que funciona o módulo, né? É aqui que se garante que a bomba vai funcionar bem, né? Lubrificada, né? Pelo combustível e arrefecida pelo combustível, certo? Então, voltando para os dois tipos de bombas, né? Eu tenho a in-tank e eu tenho a inline, que é essa foto aqui. Diferenças, uma está dentro do tanque, a outra está fora. De fato, é isso, né? O problema é que eu tenho aqui uma necessidade, a configuração inline gradativamente deixou de ser aplicada, pois apenas as passagens de combustível não era suficiente para refrigerar a bomba, né? Então surgiu o chamado módulo de combustível, certo? Na verdade, essas foram as primeiras configurações de bomba de combustível que apareceram, né? E devido a, por exemplo, está exposto, onde é que fica essa bomba aqui? Você levanta o carro, você vai ver o tanque, você vai ver a mangueira saindo de dentro do tanque e você vai ver a bomba por ali. Então a bomba ela está acessível facilmente. Então isso não é interessante. Estamos falando de uma bomba de combustível, certo? E aí você também tem esse lance da temperatura, né, que só a passagem do combustível pela bomba não a arrefece propriamente, e aí você pode ter outros problemas também, né? Uma vez que dentro do tanque, né, você já não tem, digamos, perdas devido ao próprio bombeamento do combustível, né? Por exemplo, arrasto do combustível dentro da mangueira que está antes da bomba e tudo. Não, você já tem uma bomba dentro, né, em contato com o combustível, então você já resolve muitos problemas de arrefecimento e lubrificação, né? Então é basicamente o que eu comento aqui. Esse tipo de bomba ele já foi descontinuado. Existem ainda alguns carros aí, já nos anos 2000, que ainda, de 2000 até 2010, eu creio que alguns modelos ainda usam esse sistema aqui, né? Mas hoje padrão bomba no tanque, né? Até porque ainda é mais seguro. Então, a bomba no tanque, né? Qual foi a diferença também de eu trazer a bomba para o tanque? Então, ela passou a incorporar com outros componentes do sistema de alimentação, né? Você lembra quando no começo do artigo eu mostrei a foto ali, olha o módulo do tanque, olha os componentes tal, 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 tal e tal, né? Regulador de pressão. Eu também tenho um sensor de nível de combustível, né? Que é o que? É um potenciômetro, certo? Ele está ligado a uma haste, essa haste está ligada ao cursor do potenciômetro, certo? E à medida que o combustível sobe, movimenta a haste, que movimenta o cursor do potenciômetro, que indica a variação do nível de combustível, certo? Isso tudo num componente só, certo? Dentro do mesmo invólucro, e aí eu também tenho dentro do mesmo invólucro a bomba elétrica. E aí as vantagens, até comentei, perdas de combustível por evaporação, né, perda de pressão dos injetores, isso tudo foi sanado, né, maior durabilidade da bomba, né, a gente tem que lembrar que todo componente mecânico, bomba,
motor de combustão interna também, compressores, na verdade os materiais em si, né? Você tem a fadiga deles, mas todas essas características, fadiga, resistência à flexão, tudo isso é alterado quando tem temperatura no meio, certo? E desgaste, né? Então, quando eu tenho temperatura no meio, todos esses parâmetros eles começam a variar, né? E essa variação não é uma variação detectável, né? Então, quando se garantiu que a bomba ia ter uma transmissão de calor legal, vou falar em outra língua, ela ia ser arrefecida, né? Ela ia ser resfriada, para que todos entendam mais facilmente. Então, você garantiu a durabilidade da bomba, né? E é feito pelo próprio combustível, né? Então, esse sistema bomba inline foi descontinuado. Vou botar mais um zoom aqui, porque, né, a visão aqui está ruim. Bom, tipos, né? Existem algumas variações de bombas de combustível, certo? Que podem ser pontuadas, né? Eu tenho uma bomba de roletes, eu tenho uma bomba centrífuga e eu tenho uma bomba de engrenagem, né? Em tese, toda bomba ela funciona sob o seguinte princípio: ela causa uma depressão, certo? Para que eu tenha diferença de pressão entre meios, ou seja, o meio antes da bomba e o meio depois, né? Ou seja, o meio antes tem menos pressão e o meio depois tem mais pressão, né? Então tem essa diferença de pressão, tem que ter esse desequilíbrio, certo? Então é isso que a bomba faz. Curiosamente, né, é o que a gente vê também no motor de combustão interna, né? Embora o motor não seja uma bomba, né? Só curiosidade. Né? Então, eu tenho três tipos de bomba e todas elas trabalham com desequilíbrio de pressão, né? Só que eles usam componentes diferentes. A bomba de roletes usa roletes, que estão em um excêntrico dotado de ranhuras, e em cada ranhura existe um roletezinho, né? Estes são ligados a canais que sugam combustível, certo? Por exemplo, eu não falei da diferença de pressão, então tem um canal de entrada, que é onde tem baixa pressão, e eu tenho um canal de saída, onde eu tenho uma pressão mais alta. Então, o combustível vai ser sugado ali, vai ter uma diferença de pressão, a bomba vai comprimir nos movimentos do rolete, né? Vai comprimir o líquido ali dentro e vai expelir pela tubulação de saída, né? E aí os canais de saída são ligados à flauta, né, o tubo distribuidor. Bomba centrífuga é composta por um rotor. Esse rotor ele parece muito rotores de turbina, não de avião, tá? Turbina de, ou até mesmo aqueles rotores de bomba de água, certo? Então ele tem uma roda com muitas aletas, certo? E aí eu tenho a tubulação de entrada, eu tenho a tubulação de saída. Geralmente a tubulação de entrada é uma tubulação de sucção, né, também chamada, né? O que acontece, o que o rotor faz, né? Eu tenho a entrada de combustível, o giro do rotor causa, né, a sucção do combustível. Então, quando o combustível entra e ocupa o espaço ali nos rotores, e à medida que nas aletas dos rotores, e à medida que o rotor vai girando, o combustível ali vai sendo comprimido, porque o espaço vai variando à medida que o rotor gira. Então, o combustível é comprimido. E aí ele está girando, sendo comprimido, aí ele desemboca na saída, né, na tubulação de saída, né, e aí ele é expelido sob pressão, né. E aí eu tenho uma bomba de engrenagem que funciona também da mesma forma. Só que eu tenho uma engrenagem interna, né, ou seja, um rotor e uma engrenagem interna. O rotor está ligado à tubulação de sucção e à saída de um tubo distribuidor. Só que é o seguinte, eu tenho engrenagens que estão, eu tenho engrenagens concêntricas, né, uma externa, né, lá, e eu tenho uma engrenagem, digamos, planetária, né, que está girando dentro da engrenagem anelar. Então, à medida que ela gira,
ela causa depressão, o combustível entra e ocupa aqueles espaços entre dentes. Então, à medida que os dentes vão se engrenando, eles vão reduzindo o espaço do combustível ali dentro, comprimindo o combustível. E aí, quando vai passando de um dente para outro, sendo comprimido, até que desemboca na saída, né, da bomba. E aí é expelido combustível sob pressão. Ou seja, tipos de bomba é só a forma que se vai comprimir, né, que se vai pressurizar o combustível, né. Só curiosidade, diferença de bomba para compressor, né, que vamos usar a palavra comprimir, certo? Compressor trabalha com ar, bomba trabalha com líquidos, certo? Ou melhor, gases, né? E o motor de combustão interna, onde é que entra? Nesses dois. O motor de combustão interna está mais para o lado dos compressores, porque ele vai comprimir um fluido compressível, que é o ar, né? Não é como uma bomba que comprime um fluido com uma incompressibilidade maior, podemos assim dizer, né? Então, posto isso, vamos para funcionamento.